Muitas vezes, nós, os adultos da relação, com as melhores intenções possíveis, roubamos das crianças a oportunidade de se desenvolver e de fazer as coisas por si mesma, inclusive seus próprios erros. Eu me chamo Caroline Stedley, eu sou mãe da Clara, de 2 anos e 11 meses, tá quase fazendo 3. E a ideia que eu tinha sobre crianças e sobre a capacidade delas foi totalmente transformada quando eu tive contato com essa ideia pela primeira vez. E eu me sinto muito grata de ter tido esse contato pouco antes da Clara nascer. Me deu tempo para eu conseguir amadurecer a ideia e tentar colocar em prática com ela essas ferramentas que eu vou entregar para vocês hoje aqui. Essa ideia ela é tão valiosa para nossa família e ela funciona tanto quando a gente consegue efetivamente colocá-la em prática, que eu resolvi trazer para vocês todos os detalhes de como a gente faz isso. E como você também pode ir tirando essa venda sobre o olhar que você tem sobre as crianças e aos poucos ir melhorando essa relação que você tem com seu filho e fazendo com que ele se torne assim um adulto melhor e com habilidades e ferramentas para enfrentar a vida de uma forma melhor. Imagina que você é um bebê e você está muito feliz engatinhando pela sala da sua casa e lá longe você percebe um brinquedo que você quer muito pegar para descobrir o que é. E aí, você tá indo devagarinho engatinhando para esse brinquedo e vem alguém e entrega esse brinquedo na sua mão. Parabéns, você acaba de tirar uma grande chance desse bebê engatinhar e aprender a conquistar aquilo que ele deseja. Corta para esse bebê, olha para esse sofá e pensa: eu consigo subir nesse lugar. Mas você, como um bom adulto preocupado com a integridade física desse bebê, não deixa ele subir. E dessa forma, aos poucos, nós vamos privando esse bebê de se desafiar. E assim, muitas vezes ao longo do dia, essa criança vai tendo uma conversa silenciosa em que é basicamente assim. A criança diz: eu quero tentar. O adulto responsável fala: deixa que eu faço por você. E o que essa criança acaba ouvindo? Eu não sou capaz de fazer. E a partir disso, essa criança se torna uma criança mais insegura, o que leva a um adulto que tem medo de errar ou que se torna muito perfeccionista e acaba pedindo permissão até mesmo para viver. A gente precisa lembrar que a infância é a terra mais fértil que existe para transformar essa criança em um adulto funcional, um adulto que tenha todas as suas ferramentas bem estruturadas para ser um adulto eficiente, ser um adulto criativo, ser um adulto com uma autoestima elevada e que acredita em si mesmo e que ele tem a capacidade de resolver aquilo. E não se tornar aquele adulto que acaba desistindo no primeiro obstáculo ou que o perfeccionismo acaba sempre falando tão alto que chega a paralisar. E o enfraquecimento dessa voz dentro de nós, o enfraquecimento da nossa autoestima, de que a gente consegue alcançar aquilo que se deseja, está dentro de nós desde a infância. É na infância que ele tem o poder de ser construído ou enfraquecido. E por isso é tão importante a gente repensar a forma como a gente trata os nossos filhos e o que a gente permite eles de fazer. Essa é uma ideia que é muito enraizada dentro da nossa sociedade. A gente acredita muito que a gente precisa ajudar as crianças a fazerem muito mais do que elas realmente precisam. E por isso você pode estar roubando dessa criança a chance dela errar, dela tentar de novo, dela se frustrar e, por fim, em algum momento, ela acabar conseguindo fazer aquilo que ela tanto deseja. Obviamente que é muito difícil a gente conseguir fazer isso todos os momentos da nossa vida, mas com as ferramentas certas a gente vai ficando mais vigilante, mais atento aos nossos próprios movimentos, vai tirando as vendas dos nossos olhos aos poucos, do quanto a gente interrompe uma criança em um momento em que ela não precisava ser interrompida, e a gente acaba conseguindo visualizar melhor o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Eu vivi e vivo todos os dias as duas pontas dessa experiência. Na nossa casa, a Clara tem muitas. Na nossa casa, nós criamos muitas possibilidades para a Clara ter certa independência, para ela conseguir realizar as atividades que são necessárias para ela no dia a dia, como pegar água no filtro, lavar as próprias mãos, enfim, várias coisas. Corta para nós na casa da minha avó, que é a bisavó da Clara, e ela pede que ela queria pegar água para ela beber. E eu ali, envolvida nas conversas de adulto, já fui no automático, peguei o copo, coloquei no filtro e comecei a colocar água. A reação dela foi imediata, uma mistura de frustração, raiva, tristeza e deixando de lado ali as questões
dos exageros de uma criança de 2 anos, parecia que eu estava tirando uma coisa muito importante dela. E eu realmente estava. A chance dela tentar mais uma vez, se mostrar capaz de fazer uma atividade que teoricamente é simples e que ela tem plena capacidade de fazer. E era mais importante ainda porque é uma atividade que ela está muito acostumada a realizar em casa. Mas será que ela consegue realizar essa atividade fora da casa dela? Quando eu coloco esse olhar sobre a perspectiva da Clara, eu acabo percebendo que nesse momento eu tirei uma chance dela se afirmar mais uma vez que ela conseguia realizar essa tarefa, principalmente fora de casa, em um ambiente que não é tão seguro quanto a nossa casa. Mas em contraste, eu lembro também da paixão da Clara por quebra-cabeças desde muito jovem e como ela conseguiu aprender a montar quebra-cabeças de uma forma extraordinária para quem olha de fora, e até às vezes eu mesma me choco. Quando ela tinha 1 aninho e meio, mais ou menos, ela já montava quebra-cabeças com mais de 60 peças. Hoje ela monta quebra-cabeças com mais de 100 peças. E tudo isso foi uma construção que nós fizemos muito consciente. Apesar de eu não ter me envolvido em nada, de o processo ter sido muito, de eu nunca ter passado um passo a passo para ela, de ter sido um processo muito natural, o que eu ofereci para ela foi espaço e liberdade para tentar, para errar, para tentar de novo e errar de novo, sem ter alguém, como eu costumo falar, um papagaio de pirata ao lado dela, dando todas as instruções e falando tudo que ela precisava fazer. Em alguns momentos, tudo que a gente precisa fazer é sentar em cima das nossas mãos, como dizia Maria Montessori, e observar e ficar em silêncio e nos contentarmos com o nosso próprio silêncio e observação. A criança tem plena capacidade de errar, perceber o seu erro e corrigir ele na sequência. Tudo isso se ela tiver tempo e nós não dermos a interferência ou a resposta que ela procura logo de cara. Dessa forma, aos poucos, em todas as atividades do dia a dia, essa criança vai construindo dentro de si aquela voz que diz: eu consigo, mesmo se eu errar, eu posso tentar de novo, e dessa vez eu posso errar ou eu posso acertar. E vai aprendendo aos poucos que a frustração e o erro levam, em algum momento, ao acerto. E isso somente a criança pode construir dentro de si. Não tem nada que eu fale ou que eu explique para ela que vai ser tão enriquecedor quanto ela passar pela experiência e descobrir por ela mesma que ela consegue ter esses pequenos avanços. Mas por que a gente acaba interferindo tanto nos processos dos nossos filhos? Muitas vezes por pressa, por medo ou simplesmente por não querer ver o nosso filho errar ou se frustrar com alguma coisa. Mas a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que a frustração e o erro, eles fazem parte de um processo muito maior. E se eles não puderem falhar e errar agora na infância, vai ser muito mais dolorido quando eles passarem a errar lá quando eles forem adultos. E acabarem virando um adulto que se frustra demais com o erro e que acaba se fechando para aquilo, desistindo daquela atividade, daquela tarefa, ou até mesmo evitando essa tarefa por um perfeccionismo exagerado, querendo sempre fazer logo de cara tudo da forma correta. Muitas vezes esse perfeccionismo acaba paralisando esse adulto, e quando a gente começa a perceber melhor esse perfeccionismo, ele começou lá na infância. E um dos motivos pode ser esse: a interferência exacerbada dos cuidadores na vida dessa criança. E nós fazemos essas pequenas interferências o tempo todo. Quando alguém pergunta para o nosso filho alguma coisa e nós, mais do que depressa, nos apressamos em sair respondendo, tirando essa oportunidade dele usar a própria voz e melhorar suas habilidades de comunicação. Ou quando a gente não deixa essa criança errar. Por exemplo, quando a gente percebe que um erro está prestes a acontecer, nós, mais do que depressa, querendo ajudar, interferimos e tiramos dessa criança a oportunidade de errar, para perceber que ela pode melhorar com esse erro dela, seja a técnica, seja a estratégia, mas a gente tira dela essa possibilidade dela entender onde ela errou e dela mesma encontrar uma solução para esse problema. Ou até mesmo quando a gente apressa demais essa criança. As crianças, elas têm um ritmo muito próprio de desenvolver as suas habilidades. E nós, na vida corrida, obviamente, tudo a gente quer no nosso tempo. Quantas vezes eu me pego respirando fundo e lembrando, ela só tem 2 anos. Uma estratégia boa para esse momento é olhar para as mãozinhas deles e lembrarem o quanto eles são pequenininhos e quanto pouco tempo de vida eles têm. E por isso, eles acabam desenvolvendo as atividades em um ritmo muito mais desacelerado. Mas se eu me apressar e acabar realizando essa tarefa por eles, eu vou acabar roubando deles essa oportunidade de se aprimorar naquela habilidade.
Parece muito inofensivo, mas a gente acaba limitando a experiência dessa criança, restringindo a vivência e até mesmo a identidade dela. E toda vez que você faz por essa criança algo que ela já tem plena capacidade de tentar, você acaba roubando um pedacinho dessa infância e da construção de um ser humaninho um pouco melhor e mais hábil. E por a infância ser a terra mais fértil que existe, é nela que a gente planta as sementes para colher os frutos lá no adulto que um dia essa criança vai ser. E quando a gente tira da criança essa chance de tentar, errar, se frustrar, tentar de novo e talvez conseguir, a gente também acaba enfraquecendo várias das ferramentas que ela vai precisar para ser um adulto funcional, como por exemplo, a autoestima, a confiança, a resiliência, a criatividade e principalmente a coragem de errar. E se você não teve isso na sua infância e talvez hoje você sinta alguns desses efeitos em você como adulto, hoje é um bom momento para você parar e para refletir sobre isso. Se você quer repetir esse ciclo com o seu filho. E se você ainda acha que tudo isso é só um romantismo de uma mãe meio doida que você encontrou pela internet, eu posso te dar alguns dados científicos que embasam tudo isso que eu tô falando. Meu ajudante aqui para eu lembrar tudo direitinho para falar para vocês. Maria Montessori, aquela que eu falei agora há pouco sobre sentar em cima das mãos. Maria Montessori já dizia: qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo ao desenvolvimento. E hoje, a ciência confirma isso de muitas formas, como por exemplo, quando a criança se movimenta, tenta, erra e acerta, ela ativa áreas do cérebro ligadas à memória, solução de problemas e construção da autonomia. Todas essas, lembrando, são ferramentas muito importantes para esse adulto quando ele for um adulto e ele precisar ser um adulto funcional. Quando ela passa por uma pequena frustração e tenta de novo, ela desenvolve inteligência emocional, autocontrole e uma motivação interna. Lembrando que isso fica para a vida. E é incrível ver uma criança tão autoconfiante de si mesma. É muito lindo no dia a dia a gente perceber que, mesmo errando, mesmo acontecendo alguma coisa que não vai de acordo com o que ela esperava, ela consegue dar a volta por cima e superar esse obstáculo. Esse ciclo de tentativa e erro, ele é essencial para a formação de adultos confiantes, criativos e resilientes. O aprendizado real vem da vivência e não da instrução constante. Então, vamos tentar guardar o papagaio de pirata, como eu gosto de falar, dentro de nós, sentar em cima das nossas mãos e observar mais do que interferir quando os nossos filhos estão tentando descobrir o mundo. Às vezes a gente tem a ideia de que a gente quer filhos criativos, filhos independentes, filhos confiantes, mas o que a gente precisa realmente fazer para atingir esse objetivo? A gente está disposto a isso? Muitas vezes a gente está disposto a isso somente se eles agirem da forma como a gente quer ou como a gente espera, ou até mesmo que a gente considera certo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que existem 1000 formas de realizar a mesma coisa. Às vezes, uma brincadeira que está sendo feita pela criança e você sabe como resolver aquele problema e a criança começa a realizar de uma outra forma, você já vai falando: não, não é assim. Respira fundo, senta em cima das suas mãos e observa a forma que a criança está realizando aquela tarefa. Se ela solicitar a sua ajuda, ou se você perceber que a criança está se colocando em risco ali na situação, aí sim vale a pena uma interferência. Se não, deixa essa criança explorar. Você demonstra o que você espera dela e deixa ela explorar, para ela conseguir entender onde moram os acertos e os erros na construção daquilo que ela está fazendo. E como saber que eu tô indo pelo caminho certo? Você vai ter uma criança um pouco mais desafiadora, provavelmente você vai ter mais bagunça na sua casa, mas a infância é sobre isso, é sobre autoconhecimento. E no final das contas, a gente precisa dar muito menos ajuda para eles, mas eles precisam da gente muito mais do que a gente imagina. Só que num lugar um pouco diferente daquele que a gente já tá tão acostumado. É num olhar de observação de quem dá apoio e de quem confia no processo do seu filho. Tá, Carol, mas como que eu faço tudo isso na prática? Eu acho que o primeiro fator decisivo dentro dessa jornada é você estar disposto a se auto-observar, a se auto-analisar e perceber os seus comportamentos durante o dia com essa criança.
e superar o nosso medo de ver eles frustrados, de ver eles tristes e de ver eles errando. E entender que isso faz parte de um processo muito maior, que entender que esses momentos fazem parte de um crescimento, fazem parte de uma construção das ferramentas que esse adulto vai precisar para ele ser um adulto funcional. Quando a gente tira essa carga emocional do mas ele tá triste, e você olha com um olhar muito mais amplo a situação, de que aquilo ali é a construção para um adulto mais funcional, você acaba tirando um pouco esse peso de dentro de você. Quando a gente tem informação e a gente entende o que a gente está fazendo, fica um pouco mais fácil, um pouco mais leve. Substitua a frase "deixa que eu faço" por "você quer tentar?". Dessa forma, você vai estar incentivando seu filho a começar a tentar um pouco mais do que ele está acostumado. E pode ser que tenha certa resistência nesse começo, se por tanto tempo você acabou fazendo as coisas pelo seu filho. Mas dessa forma, você vai passando aos pouquinhos para ele essas responsabilidades diárias do dia a dia. Respeite o tempo da criança e o processo da criança. Mesmo se não fosse do jeito que você faria aquela situação, precisamos lembrar que cada ser é um indivíduo único e tem uma forma individual de fazer aquela coisa. E talvez o seu filho ainda não tenha descoberto qual que é o jeito mais fácil de realizar aquela brincadeira ou de resolver um problema simples que está na frente dele. Mas se você der a oportunidade, o seu filho vai sim, com o tempo, conseguir resolver aquela situação. Mesmo que demore algumas tentativas e, dependendo do que for essa situação, até mesmo alguns meses. Obviamente que você pode sempre instruir o seu filho, mas nunca tire o foco e a atenção de algo que ele está concentrado no momento para dar suas instruções. Aguarde o momento certo. Quando essa criança te perguntar, ou talvez quando ela desistir dessa atividade, ou em algum outro momento em que ela não esteja focada tentando resolver aquela situação. Respira fundo e respeita o tempo da criança. As crianças têm um tempo mais devagar para fazer as coisas, a cabecinha delas ainda não está a todo vapor, o nosso cérebro ele só termina de se desenvolver próximo aos 24 anos, então até lá tem muito ainda que essa cabecinha vai amadurecer. E o tempo deles de realizarem as atividades é diferente. Eu sei que na pressa do dia a dia, tudo que eu tô falando parece muito ideal, mas tem momentos que a gente tá com pressa e tem momentos que simplesmente a gente consegue engolir a nossa pressa, que às vezes já tá tão enraizada e nem tem motivo para aquilo, e simplesmente deixar a nossa criança fazer no momento dela. E é sobre esses momentos que eu tô falando. Ofereça mais momentos de calma e relaxamento do que momentos de pressa. Inclusive, tem um estudo bem bacana que diz que crianças que são muito apressadas na infância têm um alto índice de ansiedade na vida adulta. Não limite o que a sua criança consegue ou não fazer. Não fale para essa criança, você não consegue subir nesse brinquedo. Deixa ela tentar. Se ela não conseguir, ela vai perceber por si mesma. O que você precisa nesse momento é simplesmente manter a segurança dessa criança em silêncio. Óbvio que se ela estiver fazendo alguma coisa que arrisque a vida dela, aí sim a gente não vai deixar. Mas o que eu falo é simplesmente, às vezes, a criança tá tentando subir num trepa-trepa e você tá falando: você não consegue, você é muito pequeno. Esses dias eu me peguei fazendo isso e eu tomei um puxão de orelha do Bruno, meu marido. Nós estávamos indo caminhar aqui pelo nosso condomínio e eu falei, mas a Clara não aguenta caminhar tudo isso. E daí o Bruno me olhou e falou, você acabou de limitar o que ela consegue ou não fazer. E realmente a Clara calou a minha boca, porque ela foi caminhando até o parquinho e voltou caminhando e eu me senti muito feliz de ter percebido isso, né? E é muito legal também quando a gente compartilha essa responsabilidade com algum companheiro que acaba nos dando alertas sobre o nosso próprio comportamento. Às vezes a coisa já tá tão enraizada que a gente acaba não percebendo os deslizes que a gente dá no dia a dia. E quando essa criança errar, o que eu faço? Primeiro de tudo, não se desespere, fica ao lado dela e explique o máximo que você conseguir que o processo de errar faz parte do processo de conseguir. Para conseguir fazer alguma coisa, alcançar alguma coisa, a gente precisa ter errado muito antes para conseguir masterizar essa função. E quando ela errar, não saia correndo se apressando em dar todas as respostas que ela precisa. Instigue a cabecinha dela. Pergunte: o que você acha que a gente pode fazer agora para corrigir essa situação?
E dessa forma, você vai estar incentivando a lógica, a criatividade e criando um ser humaninho que é capaz de resolver problemas com a sua própria criatividade. Eu espero que com tudo que a gente conversou aqui hoje, você se sinta plenamente capaz para começar a colocar em prática essas mudanças na sua casa e interferir cada vez menos no que diz respeito às evoluções do seu filho. Também vou deixar linkado aqui embaixo um livro e um curso. São materiais que reforçam tudo isso que a gente conversou aqui. O curso, ele se chama Cri Cri Cri, do Murilo Gun, e ele traz uma visão sobre a infância que é muito interessante. Eu indico até mesmo para adultos que não tenham crianças e queiram, às vezes, apenas revigorar esse olhar sobre si mesmo e a criança que eles foram um dia. O outro livro, na verdade, são 2 livros, um é a sequência do outro. Um chama O Bebê Montessori e o outro A Criança Montessori, e fala muito sobre a visão, a partir da linha Montessori, que a gente tem sobre as crianças. E eles têm uma linguagem muito dinâmica, muito incrível, eles apresentam várias atividades, caso você tenha uma criança de 0 a 3 anos aí na sua casa, eles apresentam várias atividades, a visão sobre a infância, o que traz um quentinho pro coração também. Esse livro, ele foi muito bom na construção da visão que eu tenho hoje sobre a Clara e me ajudou muito aqui em casa. Espero que ajude vocês também. Se você gostou desse vídeo, eu espero em breve trazer muitos outros assuntos que façam você refletir um pouquinho. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho. E eu queria encerrar esse vídeo falando que se às vezes você se sente entediado olhando seu filho tentar colocar um sapato, tentando fazer alguma coisa que tá demorando muito tempo e que provavelmente você demoraria 2 segundos pra fazer, tamo junto. Respira fundo e tenta lembrar que é só uma criança tentando desenvolver suas habilidades.